Deus, estamos na casa do Senhor. Deus já falou com você nessa noite? Deus já falou com você nessa noite? Deus vai continuar falando com você nessa noite? Comigo também vai, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. A pastora estava ministrando aqui, falando algo aqui, a palavra que ela deu aqui, quase agora, antes de passar para mim. E Deus ministrava no meu coração para reforçar a voz de Deus, né? Como já foi lido aqui o Salmo, que a voz de Deus ecoa, a voz de Deus quebra os cedros do Líbano, a voz de Deus traz libertação, a voz de Deus traz conscientização, a voz de Deus nos desperta. E Deus mandou reforçar, não se distraia. Deus mandava falar isso aqui, não se distraia. O diabo não quer o teu dinheiro, o diabo não quer os teus bens materiais, o diabo não quer a tua casa física, o diabo quer a nossa coroa, o diabo quer a salvação que a gente já tem, que ele não tem mais, mas ele quer também que a gente perca a salvação. O diabo, né, ele é astuto, irmãos. E se a gente se distrair, e Deus mandava falar isso aqui, enquanto a pastora estava falando aqui, Deus dizia, reforce o que eu estou usando ela para falar aqui, não se distraia, porque o diabo quer roubar a tua coroa. O que você tem mais de valor não é o dinheiro que você tem na sua conta, na sua casa, o salário que você recebe todo mês. O que você tem mais de valor e o diabo quer é a alma. Porque a alma está relacionada com a coroa. O que vai subir não é o corpo. Tudo vai ficar aqui. Essa matéria física, se não morrermos antes, mesmo não morrendo antes e sendo sepultado, que a gente sabe para onde é que vai o corpo e sabe para onde é que vai a alma. E mesmo não morrendo, quando formos arrebatados, não vai subir roupa, não vai subir relógio, não vai subir celular. Vai ficar aí para alguém quando chegar aqui, ver tudo aberto e a igreja arrebatada. Então Deus mandava dizer para a igreja: você é a igreja? Amém? Porque às vezes Deus fala especificamente com um, mas Ele fala com todos. Eu não sei por que Deus mandava falar isso, mas Ele sabe que Ele está falando com a igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é a igreja, preste atenção, Deus falou hoje no culto: guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. O diabo não quer o teu emprego, o diabo não quer o teu dinheiro, o diabo não quer o teu cargo, o diabo não quer a tua posição social, financeira, o diabo não quer a tua saúde, ele quer a tua alma. Então toma cuidado, porque infelizmente muitas pessoas se distraem das coisas de Deus, dá um tempinho. Entendeu, irmãos? Não estou dizendo aqui que pessoas faltaram hoje, que isso está alinhado a essa que Deus está falando. Talvez alguém faltou por motivos, mas mesmo assim, seja quem está aqui presente, seja quem não está presente, quem está no YouTube, Deus mandava dizer: não se distraia, não fique distraído, não fique desapercebido, preste atenção no movimento do Senhor, mas também veja que o inimigo, ele não está parado. O inimigo não está escondido. O inimigo, ele aparece quando a gente tem olhos espirituais para ver, porque ele está aí. Espiritualmente, a gente não está vendo o diabo ao nosso derredor, mas ele está ou não está? Se ele está presente. Então, ainda que a gente não esteja vendo com os olhos físicos, a gente sabe pela palavra que o diabo anda ao derredor, ungindo como um leão falso, mas unge para ter medo, para dizer: eu que sou o rei, eu que comando, entendeu? Para se aproveitar. Sede sóbrios e vigiai, estejam apercebidos, fica ligados. Quem vir para a igreja, não fica distraído não. É porque está dentro da casa do Senhor que o diabo não opera, não. Ele opera, e como opera? Tira o crente da dimensão do louvor, da adoração, do culto, da palavra. Como ele opera? Faz o crente deixar de pensar
nas coisas que deveria pensar e pensa nas outras coisas que não deveria pensar. Isso tudo é distração. Eu estou falando de algo aqui, não estou falando pelo físico não, porque eu só vejo a aparência. Mas Deus vê tudo. Às vezes se preocupamos com o homem que julga e vê a aparência, mas não se preocupamos com Deus que vê tudo. Justamente o homem só vê o que está fora. Talvez se eu ver você chorando, eu não vou saber discernir, se eu não buscar um discernimento espiritual, eu não vou saber discernir, eu posso até julgar você, a irmã está chorando por quê? Mas a gente deve temer a Deus que vê tudo. Porque se preocupamos mais com os homens que ficam olhando a aparência, né? Fica olhando se a pessoa está bem, está ruim, se a pessoa tá com a vida no altar só por causa da aparência. Mas vamos nos preocupar com Deus que vê tudo. E além de se preocupar com Deus, se preocupe com o nosso adversário, porque ele também vê. Ele também percebe as fragilidades, a distração. Ele percebe quando o crente não está ligado. E aí ele começa a atuar. Porque o nosso adversário é assim. Então, amados, vamos receber a voz de Deus, continuar recebendo a voz de Deus e ficar ligado, porque o Senhor, Ele está nos alertando. Vigiai. Aqui agora, quando você voltar para sua casa, quando você dormir, quando você levantar, no dia a dia, vigie, porque o diabo, ele não perde oportunidade. Ele vem na nossa fragilidade, ainda que temos seres humanos e temos tendência a fraquejar, nós não podemos nos mostrar fraco no dia da batalha. É assim que diz a palavra. Não se mostre fraco no dia da batalha. Ainda que você tenha alguma fraqueza, não revele a sua fraqueza para o inimigo. Não deixe o inimigo da tua alma perceber, ou pensar, ou achar que você está fraco, ou ter certeza que através dessa fraqueza ele vai te derrubar, porque ele vai mesmo. Se a gente não vigiar com a fraqueza, porque a fraqueza vem, mas a gente tem que vigiar. Senhor, eu não aceito essa fraqueza. Senhor, eu não aceito ficar disperso. Senhor, eu não aceito ficar desligado. Eu não aceito ficar com mente dividida. Eu não aceito ficar desapercebido, porque eu sei que isso é perigoso para mim. E Deus está falando, seja para quem está aqui, quem está aí no Facebook ou no YouTube, vigie, sede sóbrios e vigiai. Fique atento, fique ligado, fique apercebido. Deus não nos deu uma visão de uma pessoa cega que não enxerga. A visão da gente é de enxergar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4. Deus quer ministrar ao meu coração ainda e ao teu coração nesta noite. Louvado seja Deus. Então, capítulo 4, versículo 1, a tentação de Jesus. Nós conhecemos essa história, mas Deus quer falar conosco nesta noite. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos repetir esse versículo de número 11 em toda a igreja? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que depois da prova, como já foi dito aqui, vai passar? Depois da prova você vai ser servido, você vai ser recompensado, você vai ser abençoado. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina para sempre. Amados, nós conhecemos essa história, mas esta história vai trazer uma identificação comigo e com você nesta noite, apesar de não sermos, aleluia, e não termos como nos compararmos a Jesus, que apesar de estar como homem, porque naquele momento ele estava como homem em carne, mas diferente da gente que também estamos como seres humanos e carne neste lugar, Jesus não pecava, Jesus não tinha pecado, louvado seja o nome do Senhor, mas também ele tinha uma diferença que nós podemos ter na sua humanidade, no seu lado humano, no seu lado carnal, mesmo não tendo pecado, ele, e mesmo nós tendo pecado, louvado seja o nome dessa essência que fazia a diferença na vida de Jesus, no lado humano dele, também quer fazer a diferença na sua vida. Jesus tinha o Espírito Santo, Jesus tinha a palavra da verdade, porque ele estava preparado para as batalhas, ele estava preparado para as guerras, mas nós sabemos que naquele momento a própria Bíblia diz que quem conduziu Jesus, aleluia, pelo deserto, ao deserto, durante 40 dias e 40 noites, onde Jesus jejuou, onde Jesus orava, quem conduziu Jesus naquele momento, aleluia, para uma preparação foi o Espírito Santo. É a única vez que Deus vai mandar alguém se isolar, é a única vez que Deus vai mandar alguém, louvado seja o nome do Senhor, ficar a sós, é para buscar a Deus, é para glorificar a Deus, é para ter comunhão com Ele, é para aprender com Ele, é para ser preparado, aleluias, para fazer a obra, para fazer a missão, porque aquele deserto que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, nós sabemos que foi uma preparação para que ele, aleluia, iniciasse o seu ministério terreno. Primeiro ele entrou numa dimensão espiritual, e nessa dimensão ele teve que também viver de um lado humano, porque o lado humano de Jesus não tinha como sair dele. O lado humano de cada um de nós não tem como você se ausentar, não tem como separar. O lado humano, ele vai existir sempre enquanto estivermos vivos. O lado humano vai falar, o lado humano vai desejar, o lado humano vai necessitar, o lado humano vai ter carência, a carne vai desejar as coisas da carne e até mesmo aquilo que necessita, porque a Bíblia diz que depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, louvado seja o nome do Senhor, em oração, em preparação para a sua missão na terra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que depois desses 40 dias e 40 noites, o que foi que ele teve? Ele teve o que, a igreja? Fome. Ele teve necessidade física. O corpo de Jesus estava pedindo comida, mesmo ele estando preparado de uma maneira espiritual. Ele teve comida, ele teve fome, o corpo desejou comer, uma coisa até mesmo aos olhos humanos, uma coisa normal, porque o corpo vai necessitar de alimento. Não era nada desalinhado a necessidade do corpo de Jesus, não era nada fora do normal, era uma coisa normal, até porque um homem, ser humano que era Jesus, mesmo sem pecado, mas o corpo dele, já depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, irmãos, num deserto,
sem ter comida, sem ter opção para ter comida, aleluia, porque ele não estava na casa dele, ele não estava na casa de ninguém, onde teria opção para comida, mas ele estava no deserto, em preparação. Só que depois desses 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve necessidades, e é em cima disso, porque a Bíblia diz que quando Jesus teve fome, você pode olhar no versículo 2, e chegando-se a ele, quem? O tentador. Porque ele não veio, quando Jesus estava lá, dentro dos 40 dias, lá nos 30 dias, nos 20 dias, nos 10 dias, nos primeiros 10 dias, nos primeiros 20 dias, nos primeiros 30 dias, porque ele não veio, aleluia, porque ele sabia que Jesus estava com propósito, ele sabia que Jesus não ia, aleluia, quebrar o propósito dele para com Deus, ele sabia que, aleluia, Jesus ia suportar aquele momento, aleluia, de não se alimentar, de se abster de uma alimentação, até porque o lugar que ele estava era deserto, mas ainda estando lá, ainda terminando os 40 dias, depois desses 40 dias, o corpo de Jesus pede comida, porque é assim, igreja, você entra em um propósito, você jejuma, mas você vai também continuar tendo as suas necessidades, e é em cima disso que o diabo vai querer, aleluia, desfazer todo o propósito que você colocou na mão de Deus. É em cima disso, é nessa hora, aleluia, porque o corpo vai ser alimentado, então claro, Jesus vai ter que, aleluia, prestar atenção um pouco na sua necessidade humana, e é justamente nessa hora, é justamente nesse momento em que há necessidade, não é que não existia, Jesus sempre, o corpo de Jesus sempre necessitava de alimento, mas ele se absteu, para um propósito especial. Ele fez um propósito com Deus, Deus tinha um propósito com ele, entendeu a missão, e ele entendeu que ele tinha que se preparar, e muitas das vezes nós entramos numa dimensão de preparação, entramos numa dimensão de propósito, mas se esquecemos que depois que passar tudo isso, a guerra não vai acabar, depois que passar tudo isso, não pense que vai tudo maravilha, o diabo não ficou satisfeito, porque ele sabia que Jesus, aleluia, estava na dimensão de Deus, ele sabia que Jesus ia buscar o Senhor, o diabo não vai se satisfazer, aleluia, enquanto ele não te destruir, porque ele sabe o plano e a obra que Deus tem sobre a tua vida. O diabo sabe, e nós temos que estar atento. Nós temos que estar preparados, estar atento é estar preparado. Não é isso que muita gente fala aí, não, eu já sei, eu ouvi Deus falar na igreja, eu ouvi a palavra, não é isso. Estar atento é estar preparado verdadeiramente. Estar atento não é estar dizendo, eu estava no culto, eu estava na igreja, eu ouvi Deus falar, eu ouvi a palavra, eu ouvi tudo que aconteceu, eu ouvi todos os movimentos. Estar atento não é isso, irmãos. Estar atento é participar, estar atento é continuar na mesma dimensão, porque muitos depois do culto, muitos, aleluia, depois que acaba o culto, depois que voltam para suas casas, saem totalmente da dimensão da batalha, e a batalha ela não acabou, porque o culto acabou. Ao contrário, é depois deste culto que você vai ver, é depois deste culto que você vai ter que vivenciar o que você ouviu, é depois deste culto que você vai vivenciar o propósito que você veio aqui dentro da casa do Senhor. Quantos aqui vieram com o propósito de adorar a Deus? Glorifica o nome do Senhor. E se você veio com o propósito de adorar a Deus, você vai ter que continuar adorando a Deus, porque muitas vezes nós adoramos aqui, em casa chegamos cheios de pensamentos negativos. Que adoração foi essa? Que culto foi esse? Que eu me desliguei facilmente, que eu me distanciei facilmente do que foi ministrado durante o culto. Por isso que Deus disse, guarda o que tu tem, guarda o que tu tem, guarda a tua coroa, cuidado, vigia. O inimigo, ele não perde oportunidade, porque depois dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome, teve
necessidade. E o diabo vai querer trabalhar em cima da sua necessidade. O diabo vai investir, ei crente, presta atenção no que Deus está falando. O diabo vai investir pesado. O diabo não veio para brincar, ele vai investir pesado. Mas ele vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai continuar na dimensão, que vai continuar ligado. Ei, o diabo vai te achar orando como achou Daniel, vai achar de joelho, vai achar na mesma dimensão que antes ele teve. Porque o plano daqueles homens dentro do reinado de Nabucodonosor, de Beltesazar, louvado seja o nome do Senhor, de Dário, louvado seja o nome do Senhor, aqueles jovens estavam lá debaixo desses reis. Mas quando olhamos para Daniel, nós vamos ver que havia uma investida pesada. O inimigo começou a investir pesado contra Daniel. E olha que Daniel era um homem de quê? De oração. Daniel não era um homem que orava de vez em quando. Não era um homem que orava quando as coisas apertavam. Era um homem que constantemente fazia a Deus contínua oração. De manhã, de tarde, estava lá 3 vezes ao dia. Estava Daniel orando. E quando o diabo investiu pesado. Porque, meu irmão, se você não entendeu ainda, que contra o reino de Deus, ao qual eu e você fazemos parte, o diabo não vem brincando, o diabo vem pesado. Esse reino aqui, ele não pode ser abalado, ele não pode ser destruído. Só que o diabo tenta destruir ou não tenta? Ele sabia que Jesus não poderia, sendo filho de Deus, ser destruído. Mas ele, claro, sempre vai buscar uma área, uma necessidade, uma fraqueza, para a gente justamente pecar contra Deus. O que foi que os inimigos, colegas de trabalho de Daniel fizeram no palácio? Eles viram que não conseguia derrubar aquele homem. Eles viram que todas as investidas dele contra Daniel não tinha sucesso, porque Daniel orava, Daniel consagrava, Daniel continuava orando, Daniel, aleluia, vinha para o culto, ia para outro culto, ia para outro, ele não parava, ele não cessava. Hoje estamos vendo uma geração que cansa, uma geração que desanima, uma geração que é quente num dia, é fria no outro. Um crente que tem vontade hoje, amanhã já não tem vontade. Um crente que louva hoje, mas depois já não louva, e isso é perigoso. Nós não entendemos ainda que reino nós participamos, e qual é o reino que está contra este reino? O reino das trevas. A nossa luta, segundo Paulo escreveu aos Efésios, os irmãos que estavam em Éfeso, a igreja que estava lá, ele disse que a nossa luta não era contra a carne, nem contra mas contra os principados, irmãos. Ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de uma igreja, porque só luta com o principado da igreja, não é uma pessoa que luta com o principado. Principados, potestades, denominadores do reino das trevas, que estão também nas regiões, entram em regiões celestiais, entram em níveis do céu, porque de lá do céu, do primeiro céu, ele foi expulso, do céu do Senhor ele foi expulso, aleluia, mas ele atua no primeiro, no segundo, nessa dimensão espiritual que existe aqui acima deste talhado, ou até mesmo dentro desta igreja, porque esta igreja está como tabernáculo. Quando há oração, quando há homens de Deus e mulheres de Deus incensando, oração santa, a fumaça de glória vem, o fogo desce, a fumaça de glória aparece. Mas o diabo está trabalhando. O diabo está trabalhando, está investindo pesado contra a tua vida. Ei, o diabo está investindo pesado contra a igreja do Senhor. Você não está vendo isso, não? O diabo não está investindo pesado apenas contra uma pessoa, porque uma pessoa só não representa o reino. Quem representa o reino é a igreja. É um corpo que tem muitos membros, e que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo.
É por causa de Jesus que o diabo se levanta. É por causa de Jesus que o diabo investe. É por causa da missão, da obra salvadora, redentora de Cristo lá na cruz que o diabo tem ódio. O diabo tem raiva de mim. O diabo tem raiva de você. Mas ele precisa te achar. Ele precisa achar como achou Daniel. Porque aqueles homens viram que toda a investida não deu certo. E sabe que é uma coisa? A gente pensa que o diabo desistiu. É aquilo que nós chamamos de subestimar o poder do mal. Isso tem uma coisa que o diabo não faz, é desistir. Ele não desiste. A própria Bíblia diz: resistir, sujeitáveis a Deus, resistir o diabo, e ele vai fazer o quê? Fugir. Quem foge, volta. Quem foge, volta. Um dia volta. Um dia reaparece. Ele não foi destruído. Ele não é destruído ainda. Ele não está destruído ainda. Ele apenas, aleluia, tem recebido, através das orações, bombardeios. Nós temos jogado bomba em cima deles, dinamite. Nós temos atacado, mas nós entendemos que na batalha espiritual, aonde tem o ataque, também tem o contra-ataque. Quando Jesus jejuou e orou, ele atacou. E agora ele tinha que se preparar para o com. E aí está o nosso erro. A gente ataca, a gente ora, a gente guerreia, a gente repreende, a gente vai lá, está repreendido o diabo, usa a linguagem figurante, muitas das vezes que é só figurante, não é viva, não é da palavra de Deus, não é com autoridade, não é com permanência. Usamos com linguajar figurante da igreja, está repreendido. Muitas das vezes nem usamos o nome de Jesus. Eu vejo crentes nem o nome de Jesus mais usa, está repreendido. Repreendido o quê, meu irmão? Se repreender com o nome de Jesus com brecha aberta não adianta. Imagine se repreender sem o nome de Jesus, do que adianta? Qual o diabo que vai fugir, irmão? O crente: não, diabo, eu sou crente. Não, diabo, eu li a Bíblia, eu fui para o culto hoje. O diabo não sai, o diabo não se engana, meu irmão. O diabo não acredita, além de se não enganar, ele não acredita que tu é crente. Ele não acredita que tu se converteu. Ele não acredita que tu é salvo. Aleluia, por isso ele vai investir pesado. O diabo investiu pesado contra Daniel. Aleluia, e aqueles homens procuraram outra forma. E o que foi que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles então entenderam que só conseguiriam alguma coisa contra Daniel ali se nós achássemos algo que fosse contra a lei do Deus que ele servia. É só pegando ele em falha com a lei do Deus dele. Porque fora isso, não temos como destruir esse homem. Armaram tudo, planejaram tudo como nós sabemos. Foram até o rei Dário e pediram para o rei Dário lançar um decreto no espaço de 30 dias. Olha como o diabo trabalha pesado. Não trabalhou pesado, irmão? O diabo trabalhou pesado contra Daniel. Pesadíssimo. 30 dias, ó rei, assina um decreto aí que nesse espaço de 30 dias, nenhum homem deve buscar, orar, fazer petição a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser a ti, ó rei Dário. Rei, quem é rei quer reinar, quer ter poder, quer ter domínio, quer ter autoridade. Um rei pagão, apesar de ele amar e admirar muito Daniel por ser um crente de verdade, e ele não tem noção que aquele decreto que ele estava assinando com o anel dele de selar, que não voltava mais, era um decreto que atingiu o amigo dele, que Daniel era amigo do rei. O rei via que Daniel era homem de Deus. O rei via que Daniel, apesar de ser um rei pagão, ele via que ele era crente, irmão. Dava testemunho de crente. Está faltando no meio dessa geração pessoas que dão testemunho aos reis desta terra, aos homens desta terra, às pessoas desta terra. E Daniel era este homem. E o rei assina o decreto sem ter noção do plano do diabo, porque coisas espirituais, irmão, só se vê com quem tiver uma visão e uma dimensão espiritual. O rei não tinha espiritualidade, não ia saber que aquilo era um plano pesado de Satanás contra o amigo dele, que era Daniel.
E o rei vai lá, assina o decreto. Tudo permitido por quem? Tudo permitido por quem, irmãos? Por Deus. Só que por detrás disso o diabo está ali, ó. Vou derrubar aquele homem, aquele vai ter que cair, vai parar de orar, ele vai parar de ter essa comunhão com esse Deus, o rei está pensando em exaltar, não era uma questão apenas humana, irmãos, como eu disse, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, tem gente pensando que é coisa humana, que é coisa familiar, que é coisa de coração de pessoas. Ei, meu irmão, abre os olhos espirituais, desperta, aleluia, porque Deus quer abrir os olhos da igreja, veja que isso não é normal, tem coisas que não é normal, tem coisas que é coisa diabólica, irmãos, é o diabo investindo pesado. E Deus está revelando aqui nesta noite, igreja, plenitude da graça. Fica atento, fica ligado, porque o diabo tem investido pesado contra a igreja. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Você não estará isento. Não pense como a rainha Esther, que vai ser poupada. Não pense você como a rainha Esther, crente. Porque tem crente parecendo que ele está no palácio. Para que ele está na mordomia dele. Que ele vai ser livre por causa disso. A sua proteção não está em palácios, a sua proteção não está em garantias humanas, a sua proteção está em Deus, porque se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, aleluia, quem te guarda é o guarda de Israel, aleluia, ele é o verdadeiro, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está atento, mas ele também te chama para estar atento. Jesus chamou os discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não adianta só orar não, irmão. Só oração não. Só oração não salva ninguém, não liberta ninguém, porque depende do outro lado. Livra, dá livramento, e livramento não é garantia de salvação, viu, irmãos? Revelação de livramento não é garantia de salvação. Deus livra hoje, livra amanhã, livra depois da manhã, livra 10, 20, 500 vezes. Mas depois dessas 500 vezes o cara foi lá e morreu. E aí? O livramento adiantou? Só o livramento? Só a revelação de livramento? Não. Só a revelação não adianta. Tem que ter vigilância. Foi o que Jesus teve. Foi o que Daniel teve. Porque quando Daniel soube que o decreto estava assinado e que era proibido orar, o que foi que ele fez? Continuou, ele não foi, ele continuou. Ele não foi, ele continuou. Só vai quem nunca foi. Ele continuou. Costumado a fazer, como de costume ele fazia, 3 vezes ao dia, lá está o quê? Daniel. É um crente preparado, não é, irmãos? Não é um crente que vai agora que eu vou me preparar, agora que eu vou me colocar na brecha. É um crente que já vivia e continuou na brecha, mas em situação bem mais extrema, irmãos, bem mais difícil. Um decreto que se de quem desobedecer seria lançado aonde? Na cova. Eu estou com Deus, eu estou com Deus, meu irmão. Eu vou continuar orando, consagrando, jejuando, buscando, adorando, indo para a igreja, cultuando. Porque se eu entrar na cova, Deus vai estar comigo. Se eu entrar na cova, Deus vai estar comigo. Ele é o dono da minha vida, Ele é soberano, Ele é rei. Ele que conduz a minha vida. Nós temos que nos preparar, igreja. Não há mais tempo de distração. Não tem mais tempo de distração, de dar um tempinho. Viu, crente? Essa mente que fica pensando, dá um tempinho, vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho porque o negócio está estranho. Vou dar um tempinho porque o negócio está difícil, vai ficar pior. Não se engane, vai ficar pior. Se vir um profeta dizendo que vai melhorar, eu repreendo. Vai melhorar nada para quem se distancia, vai melhorar nada para quem dá um tempinho, vai piorar, vai piorar. E se você não quer que piore, então não recua, não retroceda, não fuja, assuma a responsabilidade, aleluia, a identidade de cristão, a identidade daquele que te chamou, aleluia, para estar na guerra e continuar na guerra, porque esta guerra só vai acabar quando alguém vencer, segundo está lá em Apocalipse.
ao que vencer. No final de cada carta e para cada igreja, houve algo que foi para todos, mesmo com defeitos, mesmo com advertências. Ele ainda garantiu, mesmo assim, com tudo isso, se você lutar e se você vencer, você vai ter direito à árvore da vida, você vai ter direito a morar no céu, você vai ter recompensa. Mas é o que vem, só vence quem? Só vence quem luta. Quem não luta, não vence. Quer lutar, pastor? Perseverar, orar, vigiar, obedecer, isso é luta. Permanecer, é luta para a gente permanecer, irmãos. Continuar, mesmo que o mundo se abala, mesmo que o reino se abale, mesmo que o inimigo se levante, ele continua ali. Daniel continuou, e eles acharam Daniel orando. E quando o diabo achou que Jesus ia ser pego na sua fragilidade, e é isso que Deus quer falar para você, é isso que Deus quer falar para mim nesta noite. O diabo duvida, ele não crê porque ele é incrédulo, ele não acredita que tu és um homem ou mulher de Deus, que tu vai além, que Deus vai te usar, que ali você vai saquear a terra e Deus vai povoar o céu através da tua vida. Ele não crê que pessoas vão ser levantadas sobre a tua vida, ele não crê que você vai continuar na presença do Senhor, e por isso é motivo de nós nos prepararmos para surpreender o diabo, porque Jesus surpreendeu as expectativas negativas de Satanás. Eu tenho certeza que tu és o filho. A única certeza que ele tinha era que Jesus é o quê? O Filho de Deus. Ele disse: eu sei que tu és o Filho de Deus. O diabo sabe que a gente é crente, irmãos. O diabo sabe que a gente é escolhido, irmãos. O diabo sabe que a gente é profeta de Deus, irmãos. Mas também o diabo quer descobrir outra coisa, quer colocar dúvida em outra coisa para te tirar do foco. Porque quando o diabo olhou, o tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, tentando colocar dúvida. Mas ele sabia ou não sabia? Sabia. Aí foi ver: se tu és o Filho de Deus, se tu és filho de Deus mesmo, profeta mesmo, né? Bispo, pregador da igreja, se tu pregador da palavra do Senhor, se tu ora mesmo, se tu és servo de Deus, se tu tudo que tu fez aí agora, ali está na dimensão do Pai, aí ele vai lá e lança a proposta, lança a dúvida, porque ele disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em. E aí, irmãos, o diabo, ele não vem para perder tempo, ele vem para derrubar. Ele anda em calabaçuri me covabaia. Deus está falando aqui, seja para quem está presente ou quem não está presente no culto hoje, ou está aí ou não está, mas Deus está falando aqui: cuidado, o diabo quer te derrubar. O diabo investiu pesado para te derrubar. O diabo investiu pesado para te destruir. Não é de hoje, mas hoje Deus está falando. Não é de hoje que o diabo quer nos destruir, mas Deus está falando que o negócio está mais intenso. O diabo mexeu pesado aí contra a tua vida. Vigia. Vigia crente, vigia mulher de Deus, vigia homem de Deus, vigia pastores, igreja, vigia, porque o diabo, ele já foi revelado. Deus já revelou que ele já se apresentou. Deus já revelou que ele já preparou tudo, mas Deus também vai revelar o filho dele. Deus vai revelar a filha dele. Deus vai revelar o crente verdadeiro. Deus vai revelar para o diabo quem és tu. E nós precisamos estar preparados, igreja. Se prepara, olha o que Deus está dizendo aqui. Tem pessoas que vão viver situações que vai ser, aleluia, algo real. Vai ser, aleluia, uma batalha frontal com teu adversário chamado Satanás. Ainda que ele use alguém na carne, não julgue nada pela carne. Entenda a batalha espiritual, porque o diabo se preparou também. E se você não se prepara, sinto muito dizer, se você não estiver preparado, a tentação do diabo vai surtir efeito. Não pensa que Deus vai ficar livrando crente que não se prepara não, irmãos.
Deus não é nosso empregado. Deus está nos avisando, nos chamando como amigo. Como um amigo fala, como um pai fala com o filho. Cuidado, vigia, não faz isso, não entra nisso. Vigia, tu orou, tu louvou, tu cantou, tu pregou, tu foi para a igreja, tu vai de novo para a igreja. Cuidado, se prepara, porque o teu adversário investiu pesado. Quem crê que Deus revela, quem crê que Deus está tendo cuidado da minha vida, é o cuidado de Deus, irmão. Não tenha isso como ofensa, porque tem crente que está vendo Deus falar, meu Deus, não é para ficar com medo, não é para ficar com medo, não, meu irmão, é para tomar a posição de autoridade de Deus sobre esta terra e se preparar para responder o diabo, porque Jesus estava quando o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras. Por que ele falou isso? Porque Jesus estava com fome. Ele vai vir assim, vai vir em uma área tua. Faz isso, ó. Tu não é crente? Deus não está na tua vida? Ou tu não é crente? Ou Deus não está na tua vida? Cadê o teu Deus? Faz isso. Muda essa situação, você mesmo muda. Porque ele queria aqui mandar em Jesus. Ele queria comandar Jesus, a mente de Jesus. Usando o quê? A palavra. Colocando dúvida e ao mesmo tempo colocando que Jesus tinha poder para isso, porque ele sabia. E Jesus podia transformar pedras em pães? Podia ou não podia, irmãos? Podia. Ele não podia no comando de Satanás. Ele só podia fazer as coisas na direção de Deus. E por isso ele responde: está escrito. Mas está escrito. Respondeu Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Se prepara para dar resposta. Se prepara para quando o diabo vier pensando que vai te derrubar. Ou é você que vai derrubar ele, é você que vai despistar ele, é você que vai botar ele para correr, é você que vai vencer ele. Quem crê que nós vamos vencer o tentador? Vencer nós não vamos ser vencidos por ele. É você, mas para vencer tem que estar na palavra. Não pode estar nos pensamentos, irmão, viu? Nas dúvidas, nas incertezas, nas inconstâncias. No querer hoje, no querer amanhã. Porque o diabo é uma armadilha e aí vai ficar bem fácil pegar uma presa. Fica fácil. Tem coisas que o diabo não tem mais trabalho, irmãos. Sabia disso? O diabo não tem muito trabalho não, com muita crente, muita gente não. Não tem muita nada, porque a facilidade é muito grande. A fragilidade é maior do que o poderio de Deus na vida do homem, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. Quando eu estou fraco, é aí que estou. Aí o crente não toma posse disso. Eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou abatido, eu estou mal, eu estou para baixo. Só palavra é real, isso que está acontecendo mas eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio, eu não vivo da expectativa humana do meu corpo, porque esse corpo se desfaz, esse corpo pode desfazer, cair, eu posso tropeçar, eu vivo daquele que me fortalece, eu vivo daquele que me guiou, eu vivo daquele que me chamou, e eu preciso permanecer, igreja. Se você entrou no propósito, permaneça. Se você entrou na dimensão, permaneça, lute, permaneça, persevera. Não tenha medo, não seja covarde. Aleluia, não coloque desculpa, não dê justificativa errada. Assuma a sua posição, assuma quem você é. E se você é filha de Deus, filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, exerça a autoridade. Vai de frente essa luta, vai de frente essa prova. Diga para o diabo que vem no meio: está escrito, diabo, eu vivo a palavra, eu vivo Deus na palavra. Eu não vou ceder. Não vou ceder. Estou com fome, mas não vou ceder. Poderia transformar as pedras em pães, mas não vou ceder. Não vou ceder, não vou entrar nesse jogo. Cuidado com o jogo do diabo. Cuidado com o jogo do diabo. O diabo joga. Ele joga. Ele tem estratégia, ele joga. Cuidado. Aleluia com o jogo do diabo. Jesus diz: está escrito. E assim ele vai vencer as tentações. Não precisa muito eu me prender a cada versículo aqui, não vou me prender. Mas nós sabemos que depois disso, o diabo
o transportou a cidade santa e colocou ali debaixo. A Bíblia diz que naquele momento colocou sobre o pináculo do templo, lugar mais alto. É assim que o diabo faz. Como é que acontece isso hoje, pastor? Como foi que aconteceu aquilo? O diabo pegou na mão de Jesus e levou Jesus pela mão? Não foi isso. Ele não podia fazer isso com Jesus. O diabo não tem poder de pegar pela mão de ninguém e fazer, se você deixar. Só que aqui nós sabemos que foi esse espiritual, porque o diabo era físico ou espiritual, irmãos? Jesus estava na carne ou no espírito? Então só vai no espírito quem está no espírito. Só pode ver as coisas do espírito quem estiver no. Se estiver só na carne, vai ser levado mesmo. Já vai levar na dimensão lá, na altura dos lugares, das coisas, das situações, e vai começar a mostrar, vai começar a falar, vai começar a querer trazer questionamento, dúvida, interrogação, medo, pavor. Mas se estiver no espírito, Deus vai te levar, Deus vai me levar. Não é o diabo que levou Jesus, a dimensão pela permissão de Deus. Jesus tinha que ir porque ele estava no espírito, foi o lugar mais alto. E aí, qual foi a proposta do diabo agora? Mais uma vez, que foi o Espírito de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. O que o diabo está oferecendo a Jesus agora, irmão? Voar? O diabo está dizendo: Jesus, eu sei que tu tem poder de voar. Não. O diabo não estava dizendo que Jesus tinha poder de voar. O diabo está dizendo para Jesus se matar. É isso. O diabo estava dizendo para Jesus frustrar o mistério dele. O diabo estava dizendo para Jesus nem iniciar a missão dele. E é isso que o diabo anda fazendo, é isso que o diabo anda tramando, dizendo para nós: desista, dizendo para nós: olha aí, lança logo, se acaba, porque, irmãos, se lançar de um lugar alto para baixo, está dizendo o que? Que eu vou morrer, irmão. Aleluia, mesmo sendo crente, ainda mais Jesus mesmo sendo filho de Deus, mas ele estava também no lado humano dele. O diabo estava dizendo para Jesus, querendo comandar a vida de Jesus, querendo que Jesus pecasse contra Deus, desobedecesse ao Senhor, tentasse ao Senhor. Mas novamente a Bíblia diz que Jesus olhou para o diabo e disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu podia me lançar daqui, mas eu não vou tentar Deus. Jesus podia ou não podia, irmãos? Podia. Filho de Deus, sendo o próprio Deus, que era Deus, porém existiu lá do humano, ele ainda estava como filho de Deus. Filho faz o quê? Para quando o pai só faz o que o pai manda. Deus está dizendo: eu só faço o que Deus manda, eu só faço o que meu pai manda. Eu não faço pelas emoções, eu não faço pela circunstância, eu não faço para me aparecer, eu não faço por causa de nada, eu faço por causa do meu pai. Eu só posso obedecer a ele, eu não posso ir contra ele, eu não posso tentar a ele, eu não posso subestimar o poder que Deus me deu. Aleluia, que meu pai me deu, eu não posso tentar o Senhor. O diabo desistiu? Não, foi lá na terceira tentativa. Foi lá, transportou de novo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí apelou. Aí o diabo apelou. Agora o diabo apelou demais. Se ele tentou que Jesus obedecesse o comando dele, pecasse contra Deus, transformando pedra em pães, se lançando do pináculo do templo abaixo, agora o diabo apela. Transporta numa visão e mostra todos os reinos do mundo, e a Bíblia diz que ainda mostra a sua glória. Que o diabo não oferece pouca coisa não, até porque ele não tem, mas ele vai sempre criar uma imagem mentirosa e enganosa, que você vai ter sucesso melhor, que você vai ter algo melhor, que você vai conquistar coisas bem mais fáceis, só fazendo isso aqui, só fazendo isso aqui, só fazendo o que ele quer, só obedecendo o comando dele. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que ele disse tudo isso, aleluia,
Apelou, não apelou, irmão? Ou seja, ele revelou logo o que ele queria. Agora ele foi bem mais claro. Que é assim, meu irmão. Quem se engana com as coisas que o diabo fala, acha que não é nada não. Aí fica subestimando. Aí às vezes vai lá, resiste, né, daquela resistência. Não vou não, eu sou crente, sou filho de Deus, vou fazer isso, né, tá. Mas no coração tem algo, aí o diabo vai continuar, porque ele não desistiu. Ele não desistiu, ele não vai desistir, irmãos. Se a gente ficar aqui pregando que o diabo está dormindo, que o diabo não está nem aí, que o diabo não está preocupado com o crente, eu estou mentindo. O diabo está preocupado com a igreja, irmão. Porque ele sabe que este mundo precisa da igreja, a minha família precisa da igreja, sua família precisa da igreja, a sociedade precisa da igreja, mais do que nunca. Ele sabe do plano, ele sabe da missão, ele sabe da obra, aleluia, que Deus tem com essa igreja, que sou eu e você. Por isso, ele vai investir pesado, ele investiu pesado, e ele chegou a um nível mais alto agora, porque o que ele queria mesmo é que Jesus, naquele momento, adorasse a ele. E a Bíblia diz que Jesus agora também muda o tom, ele muda o tom, ele agora apenas não diz está escrito, ele repreende o diabo, ele manda o diabo bater em retirada. Agora é hora de botar o diabo para correr, agora é hora, se você já se sujeitou a Deus, resistiu o diabo, agora é hora dele fugir, agora é hora dele correr. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Quem crê, se você se sujeita a Deus, resiste o diabo, agora ele vai correr. Agora, se não sujeita, não resiste, fica subestimando, isso que o diabo corre. Porque Jesus agora foi bem mais enfático, mais autoritário. Vai de Satanás, porque está escrito, aleluia, somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou homem de Deus, eu adoro só a Deus, eu glorifico só a Deus, eu não vou de proposta do diabo, eu não posso ser enganado, eu não posso ser, aleluia, lubridiado. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu vivo a palavra, eu vivo o Deus que eu sigo. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Se prepara porque o diabo vai vir, vai aparecer, vai se manifestar, mas você vai estar preparado. Porque depois dessas coisas, depois desta última proposta do diabo, a Bíblia diz que então o diabo o deixou. Não diz que ele morreu, foi destruído, foi embora, nunca mais veio voltar. Deixou momentaneamente. O melhor de tudo é que naquele momento que Jesus venceu as batalhas interiores, as batalhas e as guerras das suas necessidades, diz que depois que o diabo deixou, os anjos vieram e servir a Jesus. Oh, glória a Deus, que você vai entender. Se você suportar, se você lutar, se você for perseverante, se você for constante, se você não ceder, se você se preparar para a investida pesada do diabo, tomar a tua posição de filho de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus, de crente que mesmo que tenha suas fraquezas humanas, exerce a autoridade, repreende o diabo, volta para ele correr agora, depois de sujeitar a Deus, o diabo deixa Jesus e agora os anjos servem. Chegou a hora da recompensa, chegou a hora da vitória. É depois dessa luta vencida que você vai ter vitória, é depois de perseverar, é depois de aguentar, é depois de suportar o que você está passando. Que Deus está dizendo: eu vou dar ordem aos meus anjos, eu vou te dar vitória, eu vou resolver o que tu não resolve, eu vou fazer o que tu não pode fazer. Oh, se eu fosse você, eu glorificava mais a Deus. Se eu fosse você, tomava posse. Fica de pé. Oh, mas fica como filho que recebeu a palavra. Fica como filho que recebeu a palavra, que fortaleceu você.
fica de pé desse jeito não, cansado. Ah, eu vou para casa, graças a Deus. Do que adianta você ir para casa? Do que adianta você ir para casa se essa palavra não te fortalece aqui? Chegar em casa não vai mudar nada se você não vivenciar essa palavra. O diabo vai se aproveitar disso. Aqui tem pessoas. A gente está falando constantemente aqui, isso aqui não é apenas uma revelação, mas é uma revelação. E ainda que eu saiba de alguma coisa, quem sabe de tudo é Deus. É Deus que conhece as fraquezas do homem. E se nós temos que revelar nossas fraquezas, é para Deus. Para o diabo não, mas para Deus sim. Então diga para Deus agora, fala no seu interior, por favor. Faça uma oração em espírito, porque o diabo não consegue ouvir. Ele não consegue ele não consegue ouvir. Rapidamente, Levita, por favor, bota uma nota de uma música. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Vai orando, mas vai orando. O Espírito Santo não fala, mas você também tem que orar agora. Mas ore em espírito agora. Ore em espírito. Fala, por favor, não fique calado no seu íntimo, no seu interior. Revele para Deus as suas fraquezas agora. As brechas precisam ser fechadas diante de Deus, porque Deus vai anular o poder do mal agora. Deus vai bloquear a passagem do inimigo. Ele vai se levantar, mas ele vai cair. Ele vai vir contra a tua vida por um caminho, mas por 7 ele vai voltar envergonhado e confundido. Mas por favor, revele para Deus, revele para Deus, revele para Deus as suas fraquezas no seu interior, no seu íntimo. Oh, meu Deus tremendo e poderoso, impulsiona este homem, esta mulher, Senhor, para ser sincero ao Senhor agora, Pai, para ser sincero ao Senhor, Pai, diante das suas fraquezas humanas, diante, meu Deus, das suas falhas, meu Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz, meu Senhor, que o Senhor é que perdoa pecados, meu Pai. Ó Deus, é por isso que estamos diante do Senhor, para que o inimigo da nossa alma, o acusador da nossa alma, que nos acusa de dia e de noite, Pai, seja anulado agora na vida deste homem e desta mulher. Oh Deus, vai falando com ele, vai falando no seu interior. Vou orar minha oração aqui no interior. Louvado seja Deus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Diga para Ele, Espírito Santo.
pessoas que não vieram ao culto hoje por alguma situação, seja qual for ela, mas Deus está me revelando que existe algo espiritual também de algumas pessoas que não puderam vir ao culto hoje, seja por questão física, por questão de enfermidade, seja qual for a questão humana, existe uma questão espiritual. E Deus me revelou aqui que o diabo investiu pesado contra a vida de algumas pessoas. Estou falando de pessoas que não tiveram aqui hoje no culto. O diabo investiu pesado, trabalhou pesado. E esse crente precisa, aleluia, se posicionar, porque o diabo vai vir de uma maneira terrível. Mas o Senhor disse que se Ele está intercedendo por nós, à direita do Pai, e o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis, esse crente também ele precisa vigiar, ele precisa abrir os olhos mais do que nunca, porque o adversário da alma dele investiu pesado. Oh meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Deus amado. Em nome se revela, seja qual for a condição, a situação destas pessoas, Pai, estando aqui ou estando fora daqui, Senhor. O Senhor nos disse nesta noite, Pai, para nos prepararmos para as investidas pesadas de Satanás, Senhor. O Senhor não quer uma igreja surpreendida, mas o Senhor quer uma igreja que surpreenda o adversário. Quando ele pensar que vai destruir, vai destruir ele, destruir ela, destruir a igreja, esta igreja vai estar preparada. Esta igreja vai estar revestida. Você crê nisso, irmãos? Você crê que você está sendo revestido hoje? Além de ser despertado, além de ser falado para você, Deus está te revestindo agora com as vestimentas espirituais, com as vestimentas de guerra. Ele está ajustando as peças da armadura. Se tirou o capacete da salvação para descansar, Ele está dizendo: coloca de novo, prepara para a guerra, prepara para o combate. Se deixou o escudo na fé de lado, pega ele de novo. Levanta a tua mão direita, levanta a sua mão direita. Deus vai dar a espada do Espírito para a crente aqui hoje. Se Ele não te desafiou, Ele vai te desafiar. Se Ele não se apresentou, Ele vai se apresentar. Mas Deus está te dizendo: quando Ele vier, quando Ele vier, quando Ele vier, filha, quando Ele vier, filho, quando Ele vier, igreja, eu te dei já o revestimento, eu te dei a espada do Espírito para manejar a minha palavra, assim como Jesus, assim como meu filho Jesus, ele se apresentou com a espada do Espírito para o tentador, que veio com propostas, que veio tentando enganá-lo, tentando destruí-lo. Assim também eu te coloco agora. Eita, Deus coloca esta igreja com a espada do Espírito. Eu vejo a espada do Espírito